Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para nosso bate-papo científico, uma conversa bem objetiva sobre um tema de alta relevância no mundo esportivo. Hoje, nosso tema é alta performance ou alto risco, a verdade científica sobre o doping no esporte. Meu nome é Paulo Penha, sou psicólogo do esporte, especialista em psicopedagogia, psicologia do esporte, sou mestre em distúrbios da comunicação e estamos aqui então hoje com o Dr. Fernando Solera. Vamos conversar aqui com ele, né? Antes eu queria falar uma coisa para você, gente. Hoje vamos falar sobre algo que muitos evitam discutir, mas que define carreiras, saúde e legado no esporte. O limite entre alta performance e alto risco. Então, nada mais, nada menos do que Fernando Soleira hoje aqui, doutor. Muito obrigado pela presença. Fazer uma apresentação sua aqui, né? Oficial médico da FIFA, Doping Control Coordination da CBF, Unidade Antidopagem da Conmebol, especialista em antidoping no esporte, membro do Comitê de Integridade da CBG, da Ginástica, da CBC do Ciclismo, da CBJ Judô, CBDA Natação, Federação Paulista de Futebol, membro do Comitê de Direito Desportivo da OAB, é graduado em Direito e possui pós-graduação em Direito Desportivo, membro do Comitê de Medicina do Conselho de Medicina do Esporte do Conselho Federal de Medicina e especialista em doping equinos. Doutor, muito bem-vindo, né? Por favor, se apresente aqui, fale um pouquinho mais sobre você, por favor. Oi, Paulo, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Um prazer enorme estar aqui falando com você e com o pessoal que vai nos assistir, né? São seus seguidores, seus fiéis seguidores. É um prazer enorme a gente poder discutir. E falei para você no comecinho aqui, antes da gente estar ao vivo aqui falando, antes de estar gravando. Adorei o tema, alta performance versus alto risco, e é mais ou menos isso mesmo que acontece, né? Opa, perfeito, doutor. Muito obrigado. E hoje dividimos em blocos de perguntas, né? Então eu vou colocando algumas perguntas. Eu gostaria que o doutor pudesse aprofundar, explicar melhor aqui. Nós temos pessoas hoje que estão assistindo que são pessoas que já conhecem um pouco, que já possuem mais experiência dentro do mundo esportivo. Nós temos aqui atletas, nós temos treinadores, nós temos profissionais da área da saúde e pessoas interessadas nesse assunto tão importante. Então, a gente tem desde pessoas leigas a pessoas já que trabalham no contexto esportivo de diferentes formas. Então, antes, se puder, doutor, conta um pouquinho da tua história, dessa jornada tua, de como que você entrou nesse mundo, principalmente na área de doping. Conta um pouquinho pra gente. Ah, então, Paulo, olha só, é muito interessante. Eu sou médico ortopedista, né? Trabalhei a minha vida inteira fazendo cirurgias ortopédicas, mas lá no começo da minha profissão, da minha vida médica, digamos assim, eu conheci um médico chamado professor doutor Osmar de Oliveira. Muita gente conhece o Osmar, conheceu, né? Infelizmente a gente perdeu o Osmar de Oliveira. Era também locutor esportivo, trabalhava com esporte, era um cara bastante atuante. E ele me apresentou o mundo da antidopagem e eu comecei a me aprofundar, a trabalhar, a ir para cima, digamos assim, em 1982. Foi lá atrás. Então eu tenho aí muitos anos, né, fazendo controles antidoping, e aí fui me interessando pelo assunto, fui estudando cada vez mais o assunto, me aprofundando, e aí cheguei aí com tantos anos, 43 anos de atividade antidopagem no esporte como um todo, principalmente o futebol, né? A CBF, eu estou lá na CBF, a CBF me dá um suporte muito grande e estou aí, 43 anos defendendo o esporte limpo, Paulo. Opa, perfeito, muito boa, incrível jornada. E, doutor, para começar aqui nossa primeira questão, para começarmos, né, o que exatamente caracteriza o doping no esporte hoje? Ah, Paulo, essa é a pergunta mais respondida e faz parte de todas as minhas palestras. O que é
doping, né? Eu tenho a certeza, Paulo, que todo mundo que está nos assistindo, aqueles que conhecem um pouco mais do assunto e aqueles que conhecem quase nada do assunto, tem uma ideia do que é doping. Todos imaginam um cientista maluco criando uma fórmula mágica para melhorar, alterar, interferir na performance de um atleta. Mas a gente tem que ser um pouco mais técnico quando a gente fala de doping. E a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, que fica lá no Canadá, ela definiu o doping. Então, tecnicamente, doping é toda a ação que viole alguma das regras antidoping. Você fala, pô, falou e não disse nada. Na verdade, nós temos 11 possíveis violações à regra antidoping. Então, antes de mais nada, Paulo, para que todo mundo venha junto com a gente no mesmo time, digamos assim, doping é uma violação à regra antidoping. Tudo bem, é isso, sim, mas existem 11 possíveis violações à regra antidoping. Uma delas é a presença de uma substância proibida ou um método proibido na urina de um atleta ou no sangue de um atleta. Perfeito, até aí as pessoas já imaginavam isso. Mas tem, por exemplo, a presença de uma substância proibida na bolsa de um atleta. Aí eu vou para uma competição, chego lá, eu vejo que na bolsa do atleta tem um medicamento lá, à base de tramadol, tá? O tramadol, todo mundo sabe que é um analgésico super potente, é proibido. Então, a presença do tramadol na bolsa de um atleta já dispara ali uma investigação. Outra situação também muito grave que a gente diz é o atleta simplesmente falar: não vou comparecer à área de controle antidoping. Ele se negar a fazer o controle antidoping. É uma violação à regra antidoping. Então, doping tem a ver com integridade, tem a ver com igualdade, saúde e ética. Perfeito, muito bom. É uma questão que possivelmente está modificando nos últimos anos, né? O conceito do doping mudou muito nesses últimos tempos. Como que ele está evoluindo? Então, o conceito é isso. A gente foi buscando ao longo dos anos uma definição mais enxuta, né? O que eu posso dizer para todos que estão nos assistindo é que a modificação mais significativa veio com um detalhe. E esse detalhe significa pessoal de apoio do atleta, porque tudo que o atleta pode tropeçar no exame antidoping, o pessoal de apoio também pode tropeçar. Então agora a gente olha muito para o pessoal de apoio. E Paulo, vale muito a pena a gente falar sobre o conceito pessoal de apoio. Uhum. O médico, o psicólogo, o dentista, o preparador físico, o massagista, a esposa, o marido, o amigo, o dirigente, o patrocinador, todas essas pessoas que estão no entorno do atleta são chamados, são considerados pessoal de apoio. E eles têm uma interferência muito grande quando você tem um resultado positivo, um resultado analítico adverso, que é um termo mais assertivo, com relação a uma participação de um atleta numa competição. Então, hoje, é muito importante que você, atleta, escolha muito bem o seu pessoal de apoio, porque ele vai responder junto e as consequências são trágicas, né? Você falou uma frase interessante logo no começo: define carreira, mas principalmente define o futuro, né? Uhum. Muito bom. Doutor, quais são os esportes hoje que apresentam os maiores desafios, né, no combate ao doping? Ah, você é um cara polido, educado. Perfeita a sua pergunta. É desafiador hoje trabalhar com bodybuilding. Uhum. É o esporte que mais tem violações à regra antidopagem. Ah, existe agora aqui no Brasil uma vertente muito interessante, Paulo, que é do Marcelo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Natural Bodybuilding.
Uhum. Eu tenho dado uma força muito grande para o pessoal do natural bodybuilding. Mas o natural verdadeiro, viu, Paulo? Porque tem, a gente sabe, né? Tudo na vida é assim, né? Tem alguns naturais que não são tão naturais, né? Mas o natural bodybuilding tá surpreendendo a todos nós, porque realmente a gente tem feito controles antidoping no pessoal do natural bodybuilding e nós estamos tendo, até agora, 4 anos já, 0 caso em 4 anos. Então isso é muito interessante, né? Fantástico. Então, é a valorização do treino de um atleta, do fisiológico dele, inclusive do biológico mesmo, do próprio predisposição genética do atleta daí. Paulo, eu acho que é isso, sabe? Não sei se você ia me perguntar, mas muitas vezes as pessoas me perguntam por que que o atleta usa, busca esse caminho tão sombrio, Fernando? Uhum, Usar uma substância proibida ou usar um método proibido. Eu diria que o atleta, ele pode, muitas vezes, ele não se conforma com ele não ter o dom. uhum, Porque assim, quando você fala para um atleta, e a gente está falando de alta performance, você fala para um atleta que ele vai treinar muito, ele está acostumado a treinar muito. Você fala para um atleta que ele vai. Atleta de verdade, né? Você fala para um atleta que ele vai deixar de cumprir uma agenda familiar, ele está acostumado a deixar a família dele para treinar, para competir, para viajar. Isso tudo. Ah, sim, quando você fala para um atleta, olha, você vai ter que comer certinho, alimentação perfeita, você vai ter que dormir. Ele larga o celular, ele larga as redes sociais, ele faz tudo aquilo que precisa. Mas uhum. quando você fala para um atleta, olha, você precisa ter o dom, não dá, né, cara? Pensa comigo, dom, ou você nasce com, ou você nasce, sei lá, né? Você pode aprimorar, né? Você vê que o atleta ele aprimora. Pensa num jogador de tênis. A gente ouve histórias do Rafael Nadal, do Federer, que ele batia, ele treinava 1.000 saques pela manhã, mais 1.000 saques pela tarde. Ele colocava uma folha de papel do outro lado da quadra e ele tinha que acertar mais de 80% naquele papel. Então, o cara aprimora, mas ele tem que ter o dom. Entrando na quadra do lado do Federer, poderia treinar 2.000 saques, que eu não ia chegar no pé do Federer. Então, essa questão do dom, acho que isso deixa o atleta indignado, e aí alguns, né, optam pelo caminho errado e acabam buscando, talvez, pensando que vai conseguir melhor performance, Uhum. usando uma substância proibida. Isso dá uma discussão fantástica, né? Mas depois a gente tem alguns itens relacionados a essa parte emocional, daí a gente já retorna nela daí também. Claro, claro. Ó, existe uma diferença entre doping em atletas profissionais e amadores? Não. Eu diria o seguinte: o esporte amador tem menos preocupação, digamos assim. Uhum, O atleta profissional, e olha, eu convivo muito com jogador de futebol. Jogador de futebol, ele tem medo de beber até água mineral, velho. Porque imagine um time de grandes proporções aqui no Brasil, o time joga 4 torneios por ano simultâneos, né? 4 torneios simultâneos. E ele faz controle antidoping em todas as partidas e ainda tem os foras de competição, que a gente vai lá na casa, vai no clube, vai no hotel, enfim. Então o cara, todos os dias, ele está sujeito a fazer um controle antidoping. Então ele tem muita preocupação, não vou falar medo, porque uhum, o atleta do futebol, estatisticamente falando, no Brasil, o atleta brasileiro está hoje em torno de 0,3, 0,4% só de positividade, quanto que o futebol mundial é 1,8 de positividade. O Brasil está muito bem na antidopagem, Paulo, mas espetacularmente bem. Nós temos um ótimo laboratório e fazemos muitos controles, né? A gente tem uma história de antidoping muito bonita aqui no Brasil. A nossa ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, é uma das mais competentes de toda a UADA. uhum, Nós não podemos deixar de citar nunca
o trabalho que a NADO brasileira, diga-se, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, faz. É muito boa. Fantástico, muito bom. E agora vamos entrar um pouquinho nessa parte mais de como a gente pode auxiliar os atletas a se educarem melhor, a derrubar alguns mitos aqui. Então vamos lá. A primeira questão: quais são as substâncias mais utilizadas hoje no doping de alto rendimento? Você consegue citar algumas? Todas. Opa. Pelo amor de Deus, isso é o meu dia a dia, cara. Eu trabalho em cima disso, dados, e são dados verdadeiros, dados fidedignos da WADA, Agência Mundial Antidoping. Então, esporte de alto rendimento, WADA. Não tem como Uhum. você não buscar os dados na WADA, né? Eu te garanto que, vou te dar números, as pessoas vão achar que eu estou chutando, mas são números verdadeiros. Esteroides anabolizantes. O anabolizante é responsável por 42% este ano dos casos positivos no mundo do esporte. E aí você fala assim, 42% de atletas que enfrentaram o sistema. Sim, enfrentaram o sistema. Mas nesse número de 42%, não tem só aquele cara, Paulo, que acordou e falou: eu vou comprar estanozolol, que é o principal, hein, de todos os anabolizantes. O estano, para quem conhece o termo, olha lá, hein, velho. Estano, o estanozolol é a medicação mais procurada. Esse é uma coisa que a gente tem que enfrentar. E aí, nesse meio todo aí, de 42%, tem uma enorme parcela de contaminações, Uhum. que não é o cara que foi, comprou e usou, é o atleta que foi enganado, que bobeou, que foi negligente. A palavra adequada é essa. O atleta foi negligente e todos nós, nem Paulo? Você negligente, imagina atendendo um paciente. O Paulo negligente, vai dar problema. Fernando Solera negligente, atendendo um paciente, vai dar problema. Um piloto de avião, qualquer um na sua área que seja negligente, vai ter consequências péssimas, no mínimo péssimas, né? Então hoje o esteroide anabolizante é a droga mais frequente. Aí cabe uma pergunta aí. Uhum. Mas e o ano passado? 41% anabolizante. E 2023? 40%. E 2022? 38%. Uhum. E 2021? 40%. Há uma constante. Uhum. Desde 2013 se mantém presente, constante o número, flutua um pouquinho dos esteroides anabolizantes. Uhum. Aí você fala, você, Paulo, psicólogo, especialista, me diz, Paulo, como que a gente muda isso, cara? Uhum. Parte cultural muito complicada, né? E o brasileiro ainda, mas de forma geral, né? Pessoas querem atalhos, né? E, É, mas a gente tem que ir quebrando, né? Alguns mitos. Vou abrir aqui também. Já atendi vários atletas com a questão de doping. Porque, assim, comigo trabalha quem tá limpo ou quem quer se limpar, né? Que a gente recebe, né? boa, Tudo em sigilo, mas aí eu falo, ó, se quer continuar, né? Eu trabalho com atleta em alta performance, mas que faz as coisas corretas, porque eu não vou acobertar uma situação. Quando eu vejo a situação, eu já falo, olha, eu resolvo ou tchau, né? E aí, não, doutor, não é assim, tudo, vamos ver. Falar, então, a primeira coisa, você vai comunicar ao teu treinador. É uma questão já complicada, entra em toda a parte de ética ali, né, de quando o treinador ele está ciente, ou muitas vezes treinadores que estão ainda também oferecendo, né, fornecendo. Aí entra, são outras questões aí, né? Mas geralmente eles já comunicam, falam, olha, eu estava fazendo, porque daí já tem que ser assim, eu estava fazendo o consumo, porque comigo já não vai fazer o consumo mais. Então, isso se eu souber que está enganando, tchau, né? Pelo menos é isso no lógico. mínimo é feito, né? E Você tem aí, que tomar cuidado para não ser, não entrar como associação proibida, né? Você tem uma linha tênue, hein, Paulo? Tênue, né? Dá para ser, dá para trabalhar, mas assim, é um risco, né? Você vai ali no limite sempre, né?
Com certeza, né? E a gente, assim, eu já fui do Conselho Regional de Psicologia, tudo, a gente trabalha muito com a parte de ética, né? Então, nós estamos ali para cuidar, dentro da psicologia, né? Para cuidar da pessoa, acolher a pessoa, independente da situação, né? Sob sigilo, mas a gente não pode ser conivente com uma situação inadequada, principalmente que pode levar a comprometimento fisiológico, saúde, né? E tantos outros problemas. Então, a gente dá um tempo ali, né? Mas a primeira coisa, ó, você vai tirar? Vou. Então a gente pode começar o trabalho. Ou quando na metade do processo a gente descobre, que às vezes demora para descobrir que está fazendo uso, né? E aí, primeira coisa, comunica o treinador, já vai procurar um médico, né, de confiança para que relatar, olha, estou fazendo uso, preciso fazer meus exames, como que eu posso substituir? E tem vários efeitos ali, né? Aí a gente já tem, tá, agora tá livre. Então, vamos fazer uma preparação física adequada, vamos ver para suplementação alimentar, né, eficiente, de uma forma que você possa fazer o substitutivo, né, de uma forma mais adequada, né, sabendo que vai sofrer, ralar, daí entra a parte emocional, né, porque a gente tem que falar, ó, vai ser É. muito mais difícil do que antes, né, o É um esforço trabalho de corrigir rota, né? Vamos exato. corrigir a rota. Você estava indo para caminho, vamos, vem cá, Uhum. vamos recomeçar. Muito bacana, São Paulo. pouquíssimos casos que eu recebo de atletas que estão se dopando, né? Mas quando tem, assim, tem um índice bem interessante de mudança, né? Porque são pessoas que muitas vezes estão, na psicologia, chega porque estão estagnadas ou estão caindo, já estão tendo queda de performance. Fala, então, se você já está estagnado, está tendo queda de performance, isso que você está fazendo está errado, então vamos mudar. Aí fica mais fácil deles aceitarem a mudança. O mais difícil é um atleta que está no auge, vencendo, né? E, geralmente eles nem procuram um psicólogo nesse momento, né? Porque daí É, talvez seja muito mais difícil ele ter essa consciência de mudança, né? Mas e, vamos seguir aqui, senão eu vou ficar falando eu muito aqui também e o dia é teu. vou. Ó, então, essa aqui é uma questão bem interessante aqui. O doping realmente melhora a performance de forma consistente ou é um mito perigoso? Depende da substância. Se você estiver falando do anabolizante, velho, o cara que usa o anabolizante, ele vira um leão, ele Hum, vira um trator, ele fica muito forte, ele tem disponibilidade. Porque o anabolizante, ele é uma droga que se comporta como a testosterona. E, Paulo, ninguém é melhor do que você para falar sobre os efeitos da testosterona no ser humano masculino e os efeitos da testosterona no ser humano uhum, mulher. Então, o cara que está com muita testosterona, isso chega muito no meu consultório, né? Ai, doutor, eu estou com uma testo baixa, já estou com 60 anos, queria voltar, sabe? Aquela história, né? O cara, a reposição hormonal. Paulo do céu. No CFM, você usou essa frase, reposição hormonal, é, as paredes até tremem lá, porque não existe reposição hormonal. Por favor, uhum, vamos falar um pouquinho, bem pouco, sobre utilidade pública. Prezado ouvinte, se você for a um colega médico, se você tem 60 anos, 55 anos, e te oferecerem uma reposição hormonal, porque a sua testosterona está algo em torno de 400 nanogramas, não continue o tratamento com este colega. Este colega não está preocupado com a sua saúde. Se você tem 60 anos e uma testo de 400, é porque a natureza, a biologia fez com que a sua testo fosse chegando nesse número. Você não tem que ter uma testosterona de um homem de 30, 900, 800. Não tem. Isso é não fisiológico. Vai te dar alguma consequência negativa. perfeito. Acho que as pessoas estão muito sedentas, né? Tá muito artificial, né? As pessoas estão querendo forçar para algo que não é natural, né? Nossa Senhora, mulher fazendo tratamento com testosterona. Isso é crime. Isso não existe. Converse com algum endocrinologista bom, ele vai te dizer piada. Testosterona. Não, uma testozinha vai. Não, mulher não tem que ter testosterona. Mas Uhum. enfim. É. E existem, por exemplo, alguns atletas relatam muito de, caí no doping, mas eu não sabia, né? Então, existem algumas substâncias que supostamente são inofensivas, mas que podem cair no doping? Não, então, inofensivas não, né? A Uhum. substância, ou ela está ali, Paulo, por causa que é prejudicial à saúde,
Ou Uhum. ela está ali porque ela melhora a performance, ou ela está ali por causa da ética, né? Então vamos dizer, quando a gente fala de cocaína, cocaína entrou para a lista, por que que a cocaína entrou para a lista de substâncias e métodos proibidos? Porque ela fere a ética. Não é possível que alguém entenda que consumir, comprar, vender, transportar cocaína seja ético em algum local do mundo. Então, isso a gente já sabe que não é ético. Então, por um desses três fatores, está ali, né? É, não é possível que alguém não imagine que a cocaína não seja é, é, saudável, né? É saudável a cocaína, não faz mal à saúde de ninguém. Todo mundo tem esse consenso. Então, pela ética e pela saúde, já está na lista. Mas também melhora muito a performance. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central. E um estimulante do sistema nervoso central, paz, meus senhores, estimula o sistema nervoso central, que é o que um atleta, que uma pessoa de alta performance precisaria, ter um estímulo no sistema nervoso central. Então, por três motivos, essa substância entrou para a lista. Perfeito, muito obrigado, doutor. Tem um ponto aqui interessante, olha, microdosagem. O que é e por que ela se tornou um grande desafio para os controles? Não é para controle nenhum. Não? Isso é você já ouviu falar, Paulo? Já deve ter ouvido falar. Ah, eu tenho aqui um medicamento que é um hormônio bioidêntico. Você vai usar e não vai cair no doping. Cara, Não existe. tem um atleta, eu não posso falar nomes, né? Tem um atleta que acabou de cair do futebol, acabou de cair num hormônio bioidêntico. O médico garantiu para ele que aquilo era bioidêntico. Uma palavrinha linda, bonita, mas que a gente faz testes com uma facilidade incrível e pega todo mundo. Então não tem microdosagem na antidopagem. O laboratório brasileiro, vou dar um exemplo, né? A UADA hoje tem 29 laboratórios espalhados pelo mundo. 29 aviões. Uhum. Jumbo, velho. O nosso brasileiro aqui, o LBCD, Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é coordenado pelo professor Henrique, diga-se, ele é auditor da UADA. Então, nós temos no Brasil, aliás, abaixo da linha do Equador, existem dois laboratórios, na Austrália e aqui no Brasil, só. O resto está todo no hemisfério norte do nosso planeta. Motivo disso, todo mundo imagina, né? O potencial econômico acima do Equador é diferente do potencial econômico para baixo. Aqui nós somos apenas mortais aqui, digamos, né? E o nosso laboratório brasileiro é um avião, Paulo. É lá no Rio de Janeiro, pode ser visitado. O professor Henrique recebe as pessoas com uma educação, com uma capacidade, e ele explica química para todo mundo. Pode ir uma pessoa absolutamente leiga lá, um jornalista que não tem nada a ver com a área da química, ele consegue fazer com que a pessoa entenda um pouquinho de química. Então, na verdade, as subdoses, as doses suprafisiológicas são identificadas com a mesma facilidade. Quando eu falo isso com o professor Henrique, ele dá até risada. Ele fala: manda uma análise aí bem baixinha que eu vou te mostrar, Solera, como é que a gente faz. Perfeito. Não tem essa coisa de pouquinho vai, né? As pessoas se enganam demais, né? Estão tentando. Se enganam muito, se Aham. enganam. E são enganadas. Aí que entra o Sim. doping É, né? involuntário, né? Aquele doping que o cara fala, pô, o cara me garantiu. Uhum. Então, mas nesse território de garantir não tem como, né? Não pode, né? E assim, tenho médicos com que eu trabalho também, eu falo, vai no teu médico, médico de confiança, um médico ético, que vai te trazer certinho, né? Especificando, vai ver todos que caem no doping, né? E tirar, desmistificar. Às vezes é por ignorância mesmo, fui na onda do vendedor, né? Que disse que aquilo não ia. Esse Porque, é assim, né, o atleta vai buscar sempre os melhores recursos, as melhores ferramentas que podem auxiliar ele a vencer, mas não claro. abrir por esse caminho, né? Uma das mentiras mais
faladas na área da dopagem, não da antidopagem, na área da dopagem, é o suplemento, Aham. né? Aí você tem aí uma estatística mundial de que 1 a cada 4 suplementos está contaminado. E aí você me pergunta, Solera, mas por que que o suplemento está contaminado? Porque o suplemento é visto em alguns países, e o nosso também, como alimento. A definição de suplemento não é remédio. Nem pode estar escrito nada ali com melhora de estado de saúde, nada. Então, é um alimento. Então, quando tem essa questão do alimento, não é vigiado como a indústria farmacêutica é. E aí, o que que acontece? Você coloca, Paulo, você é um produtor de suplemento, vou fazer whey protein. Você coloca ali dentro tudo que você quiser e você não é obrigado a escrever tudo. E a gente tem que pensar, vamos pensar só no futebol. Temos aí 120 mil praticantes de futebol hoje, profissional no Brasil, entre homens e mulheres. Desses atletas todos, eles consomem suplemento, mas esses atletas não fazem nem cócega, esses 120 mil atletas não fazem nem cócega no universo, no potencial de pessoas que vão comprar ou poderiam comprar o seu suplemento. Você Sim. distribui isso tudo aí em academia no Brasil inteiro, você vai ficar milionário, e aí você põe ali um pouquinho de anabolizante, põe diurético, porque o cara vai secar, né? Põe diurético, põe anabolizante, assim, Um todo mundo vai milagre, falar: nossa, o suplemento PP Paulo Penha é né? espetacular, velho. Por exemplo, né? É mais ou menos isso, cara. Aquele milagre, né, que acontece, a pessoa vende a rodo, né, mas está ali já com... Aí, no caso, né, já é mal intencionado, mas a gente sabe também, eu tenho um grupo de estudos, que é o GES, um grupo de estudos em ciências do esporte, desde 2008, que a gente tem esse grupo com profissionais de várias áreas. E aí teve um colega nutricionista que falou, nossa, hoje, própria parte da suplementação, sem falar que entra na parte do doping, mas a suplementação honesta, correta, mas é isso, né? Às vezes tem ali uma esteira de produto, eles encerram a produção, começa a produção de um outro na mesma esteira e dá a contaminação cruzada, né? E É, aí tem alérgicos e várias outras situações. Então, até hoje tem se indicado muito a fazer a manipulação mesmo, né? Específico para pessoas, só que sai muito mais caro e entra questões financeiras, né? Mas tudo isso, né? O atleta vai ter que tomar muito cuidado, né? Ele está mexendo com o corpo, ele está inserindo, né, um produto dentro dele e tem que tomar muito mais cuidado disso, né? saindo da esteira da dopagem ou da antidopagem, o que você falou é contaminação, né? Uhum. Realmente, um pequeno descuido, aí a gente já saiu do dolo, né? Aí não tem o dolo, né? Saindo, dessa questão do dolo, um pequeno descuido na linha de produção pode acontecer, né? Uhum. Aí acontece, né? Tropeção acontece em todo lugar. E aí o cara está usando ali um produto que tem, sei lá, antihipertensivo e ele não precisa daquilo, mas é que acabou de se fazer um produto ali e o funcionário, é o ser humano, né? O funcionário não limpou bem a esteira, sei lá. Isso pode realmente acontecer. Infelizmente, acontece, não é que pode, Uhum. infelizmente acontece. Uhum. Pouco, hein? Pouco. A gente Uhum. também não vamos aqui. A ideia não é a gente espalhar o medo, o terror para ninguém. Não, é só uma questão de conscientização. Uhum. Mas é até legal, porque no doping, a medicação ela fica mais ou menos quanto tempo mesmo no organismo? Depende, né? Depende, né? Por exemplo, Uhum. por exemplo, vamos pensar no estanozolol. Hoje, o professor Henrique, laboratório LBCD, me garante, dependendo da quantidade de uso, evidentemente, até 200 dias depois eu busco um anabolizante. 200 dias. Ah, mas vai ter alguém aqui, Paulo, que vai pensar: olha, eu usei por um problema qualquer, e aí depois de 100 dias fiz um controle antidoping e não apareceu. Claro, nós estamos falando de biologia, eliminação de substâncias, cada um elimina no seu tempo próprio, mas os laboratórios da UADA já puxaram um anabolizante 200 dias depois. Uhum. É fantástico. A pessoa vê o quanto tempo dura, né? O quanto isso é preocupante. Me lembrou uma situação aqui de uma atleta minha da natação e alguns anos atrás.
Até naquela época não tinha um protocolo pessoal. Hoje, meu protocolo, quando o atleta chega, eu falo, me passa a lista de medicações que você toma, que aí a gente já sabe o que está acontecendo, o que é controlado, o que não é, e já falo, ó, veja com teu médico agora, fala que você é e com ela foi assim, né? Você é uma atleta agora, uma atleta em alta performance que vai participar de campeonatos a nível nacional e internacional. Não é mais regional, coisa pequena, grande. Então, vamos analisar, né, o composto dessas medicações. Fala com teu médico, pede para verificar e vamos cruzar com os dados, então, do que cai no doping. E caiu no dela. Teve uma medicação, Hum. eu não lembro exatamente, mas faz alguns anos, mas era uma medicação normal de farmácia que ela estava tomando por causa de um probleminha que ela estava passando e caía o componente. Aí, rapidamente, ela foi falar com o médico dela, mas falou, não, tem esse outro que não tem um componente. Fez a substituição e caminhou muito bem. Então, acho que vale, lembrei dessa situação, né, para que todos que estejam aí de uma forma tranquila, ética, sem querer se dopar, às vezes pode, né, pode cair num doping sem menor intenção mesmo, né? Então, Paulo, eu costumo dizer para as pessoas, né, que eu não entendo o doping incomodando um atleta. Uhum, E eu faço questão disso nas palestras, quando eu treino o meu pessoal, eu falo para eles: olha, a gente não está aqui para incomodar ninguém. Eu não quero ser um motivo que a gente incomode alguém. E o que eu quero dizer com isso? Que o atleta tem o direito de usar o medicamento que for, o método de tratamento que for, para se tratar. uhum, Então, eu gosto que as pessoas que estão aí nos assistindo entendam. Pô, então se eu ficar doente, essa pergunta de palestra, né? Então quer dizer que se eu ficar doente, eu não posso usar o medicamento? Não é isso. Pelo amor de Deus, você pode, você deve. A prescrição médica, a prescrição do tratamento do seu psicólogo, a prescrição do tratamento do seu fisioterapeuta é sagrada. As pessoas éticas encaram a terapêutica, que é o tratamento, né, dos pacientes, está sendo bastante, procurando ser didático, né, uhum, o tratamento dos pacientes como uma coisa sagrada. Agora, evidentemente que você está com dor de cabeça, seu médico te receitou um remédio que tem uma substância isometepteno, para não falar o nome comercial, tem uma série de analgésicos para dor de cabeça que tem o isometepteno, que é proibido. uhum, Então vamos usar um outro que não tenha o isometepteno, sem problema algum, você não está mudando a terapêutica. Mas há de ter, e tem, pacientes que precisam usar Ritalina, metilfenidato, né? Paulo conhece bem, né? Hoje a contaminação por TDAH. Isso é uma brincadeira, evidente, né? Hoje muita gente descobriu que tem TDAH, né? Descobriu crianças, adolescentes e alguns adultos, inclusive. A gente consegue até relatar verdadeiramente, fugindo daqueles que querem usar a Ritalina para ir bem numa reunião, para ir bem numa live, né? uhum, Enfim, fugindo disso, tem atleta que vai precisar. Nós uhum, temos uma atleta, uma das mais importantes atletas do mundo, que fez tratamento com Ritalina, a Simone Biles. Ela usou, ela precisou disso, né? uhum, E aí você tem um dispositivo chamado AUT, Autorização de Utilização Terapêutica. É um documento que está no site da ABCD, de novo eu cito a ABCD, dando um suporte muito grande para todos nós que trabalhamos na antidopagem. Tem lá, você entra, você profissional da área da saúde, não precisa ser o médico, não, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, enfim. Entra no site, baixa o formulário, preenche o formulário e apresenta esse documento na CAUT, que é um grupo de médicos que é comandado pelo doutor professor Cavazoi, um cardiologista lá do Rio de Janeiro, que é um avião também nessa área de AUT, um baita profissional, ético, nunca vi uma pessoa tão ética como o Cavazoi. E aí, o que acontece? Você vai ter uma resposta, você pode se tratar, porque
tem pertinência Uhum. esse medicamento para o seu tratamento médico. Então, dá para o atleta se tratar, não importa quem ele seja. Ah, ele é atleta olímpico, vai ter mil problemas. Não vai ter problema nenhum. Ele vai Uhum. ter uma UTI autorizada, se for o caso, né? Precisa ter fundamento, né, para autorizar uma UTI. Ele vai ter uma UTI autorizada e vai se tratar sem problema algum. Perfeito. Informação importantíssima para todos os atletas, né, e treinadores, né, de entender isso, né? Então, não precisa acessar a medicação se não tiver um substitutivo, mas faça a coisa correta, né? Preencha o formulário, É, envia, comunica, né? Espera o ok, né? Para ficar tranquilo e fazer o teu tratamento corretamente, né? Muito bom. exatamente. Doutor, vamos entrar numa outra questão que é a integridade no esporte. E, assim, o que que você pode falar sobre os principais riscos à saúde física associados ao doping? Então, falar de integridade no esporte, sem citar o professor Paulo Schmidt, seria uma heresia da minha parte. O Dr. Paulo Schmidt é um especialista, depois eu vou te dar o contato dele. É engrandecedor, Paulo, você conversar com ele sobre integridade. Mas a integridade é uma questão absolutamente necessária. Minha esposa é especialista em compliance, sabe, Paulo? Uhum. E eu aprendi com ela que o compliance cabe até mesmo dentro das nossas casas, né? Onde eu vou comprar, onde eu mando comprar alguma coisa para a gente comer, como eu devo me comportar, como eu devo me relacionar com as minhas funcionárias. Eu te falei que eu estava esperando a babá chegar aqui, né? Uhum. Tem toda uma. Hoje, todos nós temos que ser, no mínimo, éticos, educados. É, é uma necessidade. Então, o esporte faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Eu treino todos os dias, minha mulher treina todos os dias, você deve adorar também esporte e fazer seus treinos também. E aí, quando a gente vai para uma academia, não estamos falando de alto rendimento, eu estou indo para a minha academia treinar, eu tenho que me comportar adequadamente, desde o momento que eu paro o meu carro, cumprimento a pessoa que está ali me recebendo para pegar a chave do meu carro, e até os professores, o pessoal lá da academia. Eu acho que é uma necessidade a integridade, viu, Uhum. Paulo? Perfeito. E a gente falando em parte de comprometimento físico, orgânico, o corpo em si, com. Claro que existem diversos tipos podemos chamar de medicações, drogas, né? Que caem no doping, que prejudicam o corpo. Tem algumas. Qual o tipo de comprometimento mais graves que você já viu, assim, em casos de atletas que fizeram uso contínuo dessas drogas? Ah, por exemplo, eu costumo chamar de fármaco, né? Uhum. Eu evito falar droga, né? Uhum. Não sei por quê, não é uma palavra bonita, droga, né? Uhum. Eu uso fármaco, não sei por quê. Mas veja bem, a gente conhece muito os efeitos catastróficos, né? Morte por uso de anabolizante. Então a gente vai pensar aí nos fisiculturistas, né? Toda hora a gente vê um super atleta, porque aqueles corpos tão bem trabalhados, porque o cara não conseguiu aquele corpo, Paulo, só usando o anabolizante, né? Só Uhum. usando o diurético. Ele conseguiu treinando feito um leão, né? O cara é um animal para treinar, né? Então ele tem o mérito dele, até mesmo quem é esses caras que são hormonizados, eles se intitulam, né? Uhum. Ah, eu sou hormonizado. O que que é hormonizado? O cara está usando anabolizante, bomba, né? E os outros hormônios também, né? Então a gente vê o risco cardiológico, né? Então eu vou tentar explicar de uma maneira bastante simples. Vamos tentar entender até você que não é da área da saúde. Você utilizando qualquer substância que vem da droga-mãe testosterona em doses suprafisiológicas, ou seja, muito, usando bastante, tomando diariamente, fazendo ciclo, né? O que essa substância faz? Ela aumenta a produção de células vermelhas. Espero que você entenda, saiba que nós temos células vermelhas e células brancas, né? As hemácias são as células vermelhas, elas dão a cor ao sangue da gente.
Até aí tudo bem, você entendeu. Então, vai produzir, vai aumentar o número de células vermelhas. Você tendo muita célula vermelha, tem um nome técnico, policitemia, mas tendo muita célula vermelha dentro da sua corrente sanguínea, a chance dessas células vermelhas se agregarem, como é que eu vou explicar isso? Uma grudar na outra é muito grande, e acontece com bastante frequência. E aí que vem aqueles trombos, aqueles êmbolos, a tal da embolia, a tal da tromboembolia. E é isso aí que vai desenvolver um infarto, é isso aí que vai desenvolver um AVC. Então é uma questão, Paulo, de tempo. Uma hora você vai ter usar muito, né? Porque o anabolizante o cara vai tendo que usar cada vez mais, testosterona cada vez mais, e ele vai se sentindo cada vez mais forte, mas ele quer fazer um supino com 300 quilos. Aquele supino de 50, né? Ele quer chegar no topo do negócio. Ele vai usando cada vez mais e os ciclos são cada vez maiores, cada vez piores, cada vez mais caros, porque esse negócio todo sai uma fortuna, né? Os caras compram isso a preço de ouro. Tudo isso é vendido no mercado paralelo, então hoje não vende-se anabolizante. Vai numa farmácia, você vai na droga, sei lá o que aí, queria comprar uma oxandrolona, o cara vai fazer, tá louco? Não vende isso aqui. E aí vem de países de fronteira aqui com o nosso país, vem pelo mercado negro, vem produtos de péssima qualidade muitas vezes. Já é um produto, se fosse de boa qualidade, já seria ruim. Um produto de péssima qualidade, então, é uma questão de tempo para você desenvolver ali um AVC, um infarto e morrer. Aí eu digo, esporte é saúde? Mas nós estamos numa live de alta performance. Esporte não é só saúde na alta performance, né? A gente vê as articulações dos nossos jogadores de futebol sempre muito judiadas, né? Então, é uma discussão que a gente vai fazer uma live de uma semana, né, Paulo? Pois é. Até nas minhas palestras, o pessoal sempre pergunta assim: ah, mas o esporte é qualidade de vida. Eu falei: não, não. Na atividade física, é Calma qualidade lá. de vida, né? Esporte é É, desgaste físico e emocional, né? Então, assim, realmente, esporte não é saúde. Mas quem está assistindo aqui não precisa se matar também, né? Que a gente viu que o doping pode levar, então, inclusive, né, a falências, né, de órgãos, falência do corpo. Gravíssimo, né? A gente sabe disso e é um alerta, não é para assustar, mas é para assustar sim, na verdade, né? é E claro, entender que claro. não vale a pena, não vale a pena mesmo, né? E é uma curiosidade. O atleta que se dopa, você percebe que ele acaba gerando alguma dependência emocional para esse recurso? Putz, você falou tudo, Paulo. Um dos problemas que eu relato no uso continuado do anabolizante, Uhum, parece que eu só estou falando do anabolizante, né? Mas é que essa é uma droga realmente muito complicada. É a psicodependência. O cara fica ele não consegue mais treinar. Se uhum, você falar para ele, olha, vem aqui, agora você tá limpo. Imagina o trabalho que você tem, Paulo. Olha, o seguinte, velho, então nós vamos seguir correção de rota, nós vamos seguir de uma outra maneira. O cara, ele acha que ele não está conseguindo levantar o peso que ele levantava, ele acha que ele não está conseguindo correr o quanto ele corria, ele acorda e fala, nossa, hoje eu não estou bem. Então, a psicodependência é talvez mais importante do que a dependência física por aquele fármaco, entendeu? uhum, Mesmo porque eu fico pensando, será que existe? Não, não existe, né? É para a gente ficar didático. Será que existe assim? Eu vou usar 1 miligrama, vou conseguir X de performance. Vou usar 2 miligramas, eu vou conseguir 2x. Mas eu vou usar 1 quilo desse negócio, eu vou conseguir 1 mil. Não, não é assim que funciona a coisa, né? uhum. Tudo aqui. Psicodependência. Eu estou imaginando que eu estou voando hoje, quando na verdade não é bem aquilo, né? Isso reforça mais ainda o quanto não vale a pena fazer o uso, e quem está fazendo o uso e já está pensando em parar, né, do quanto precisa ter um suporte. Aí entra, inclusive, a minha parte de suporte psicológico, realmente, para poder passar por essa fase. Já tive, como citei anteriormente, alguns atletas, né, que realmente, não, vamos mudar a situação. Não é fácil mesmo, né? Mas existem alguns substitutivos interessantes em todos os aspectos para a gente ir preenchendo, e a força de vontade, né?
o Não atleta, sei se você me permite um paralelo, Paulo, claro. para que as pessoas entendam. Quando a gente fala de um dependente químico, vamos pensar numa droga pesada e cocaína, aí você fala pro cara, olha, e para quem não usa cocaína, vamos pensar no cigarro, tá? Porque é a mesma pegada, né? Olha, a partir de amanhã você não fume mais. Ou a partir de amanhã você não use mais a cocaína. Meu, o cara, tranca esse cara num quarto, abstinência, ele vai Uhum, quebrar o quarto, vai ser muito difícil sair. E na área da alta performance, para o atleta que está acostumado ou se acostumou a usar um doping, digamos assim, ele vai ter talvez não seja tão forte, mas ele vai ter também uma dificuldade enorme em falar, meu, então eu posso ir sem? Eu achei que eu precisava disso para chegar no meu tempo. E aí é um uhum, trabalho uhum. que, Paulo, vou te falar, é um trabalho espetacular que você faz, viu, cara? É, não é bacana mesmo. E, pessoal, já avisando que a gente está indo para a parte final da nossa conversa. Então, lembrando, gente, não sejam egoístas, né? Além de curtir, compartilhem esse vídeo, né, com as pessoas, porque conhecimento não é feito para ficar guardado só com você, né? É um conhecimento global, que é importante para todos. Então, quem está aí assistindo, está curtindo, por favor, né? Já compartilha aí, coloca para algum contato teu, marca o link, porque a gente precisa divulgar, né? A conversa está riquíssima, muita informação que não pode ficar aqui só entre a gente, né? Compartilhem aí, pessoal. Doutor Solera, tá muito bacana, então eu queria conversar um pouquinho agora nessa parte final, né, sobre o futuro, né? Um pouquinho do controle antidoping e saber, assim, você, como que tá a questão da tecnologia? Tá mudando o combate ao doping, né? Quais são as frentes, como vai ser esse futuro agora? Então, nós chegamos a nível tecnológico de laboratório, nós estamos chegando no limite, né? Uhum, Não há dúvida nenhuma. Voltando àquela questão da persistência do percentual de substâncias ao longo desses anos todos, desde 2013, 2008, 2013, a gente tem até hoje uma estabilidade, né? A gente fala X% esse ano de anabolizantes, X% de hormônios, X% de diuréticos, X% de corticoides, enfim. E aí as pessoas me perguntam, então o que vocês pensam, né? Qual é o futuro, então? Educacional. 2017, valendo para 2021, eu estive lá em Katowice, no Congresso de Educação da UADA, e a gente traçou uma meta. Vamos trabalhar a parte educacional. E o nosso presidente da UADA, ele tem uma frase muito feliz. O ideal seria, olha que interessante, prestem atenção, meus amigos. O ideal seria que todo jovem atleta tivesse o primeiro contato com a antidopagem através de uma palestra e não através de um controle. Ainda acontece, muitas vezes, de eu sentar na mesa, chamar um atleta e é a primeira vez que ele faz controle. Ainda acontece. Mas a gente está tentando minimizar. Quem acompanha meu Instagram, eu coloco todas as minhas palestras nos clubes, Paulo. Eu coloco ali para que as pessoas entendam que as palestras que a CBF e a Federação Paulista de Futebol oferecem são palestras gratuitas. E eu vou falar para você que está nos assistindo, ouvindo, prestando atenção. Se você tem uma escola municipal, pode me chamar que é de graça. Eu vou lá, eu faço palestra para escola. Todos os dias. O ano passado eu fiz um levantamento ontem das minhas palestras do ano passado. Fiz quase 348 palestras no ano. quase uma por Quase dia. uma por dia. Quase uma por dia. Mas aí você vê clubes de futebol, ginástica, ciclismo, escolas, congressos, todas as palestras que eu dei o ano passado foram 100% gratuitas. Então a CBF e a Federação Paulista de Futebol oferecem isso para a comunidade. E a princípio era só para o futebol. Eu falei, não, mas espera lá, gente. A gente tem na mão a possibilidade de ir para cima das crianças, base,
escola municipal, escola pública, escola bacana. Ah, baitas escolas que tem por aí, não tem problema, não vai custar. A gente só quer divulgar. Por quê? A gente entendeu, a UADA entendeu, e a ABCD trabalha bastante com isso também, com a parte educacional, entendeu que o caminho é esse. O caminho é o que você me convidou para fazer, Paulo. Se você me chamar todos os dias para falar, eu vou falar com vocês todos os dias. É o único caminho, a gente mostrar a melhor decisão que você pode tomar, atleta. Esse é o caminho. Vou te mostrar a melhor decisão que você pode tomar. E você fazendo isso, a gente acaba minimizando o doping e trata a saúde, trata a igualdade, trata a ética do esporte como um todo, né? Perfeito. Você acredita que um dia o doping pode ser totalmente eliminado? Ah, eu busco zero, né? Uhum. Tem ano que eu chego ali. Esse ano que passou agora, 2025, cheguei em 0,3% no futebol. Quase, cara. Uhum. Eu bati na trave, vou dizer assim. Esse ano aqui, eu fiz até agora 15 palestras. Hoje eu vou fazer a última palestra da Série A2 do Campeonato Paulista. Uhum. E eu combinei com os atletas, com todos os atletas. Foi dezembro e janeiro. Ó, fiz palestra um dia antes do Natal, um dia antes do Ano Novo, um dia depois do Ano Novo. Combinei com os atletas, olha, nós vamos zerar o Campeonato Paulista da Série A2. Vocês me telefonem, eu passo o número do meu telefone pessoal, Paulo. Uhum. Você me pergunta, cara. Porque o grande problema hoje de um atleta é não perguntar. O cara fala, eu acho que não dá nada. Acho, né? Pelo amor de Deus, não ache, cara. Telefona, Solera, esse pode. A brincadeira é sempre essa. Esse pode. Falo, faz uma foto, põe no Instagram e me pergunta. Eu respondo. Pode ser domingo, pode ser madrugada, pode ser Natal. Dia 23 é meu aniversário, eu vou responder sem problema algum. É, gente, não desperdice isso, porque são pouquíssimos profissionais, né, que se predispõem dessa forma, né, que abrem, né, e veja, no momento que você abre, né, o teu contato, né, você está abrindo a tua vida, né, o teu momento, onde você É, poderia, não, agora eu vou ficar quietinho. É muita gente no Brasil, né, que pode mandar. Então aproveitem, né, aproveitem realmente para não tirar dúvida. Entrar nessa, com uma mensagem final, essa parte final, nossa, queria qual mensagem que você poderia deixar para o jovem atleta hoje no Brasil que quer chegar ao alto nível? sem dúvida nenhuma, a mensagem que eu dou nas bases é a seguinte: você, jogador da base, atleta da base do ciclismo, da ginástica, enfim, você, atleta da base, quer virar, se espelha numa personalidade do seu esporte para ser. Todo mundo quer ser aquela pessoa, né? Mas muitos não viram. Todos nós sabemos, né, Paulo, que muitos não vão chegar lá. Vai faltar o dom, vai faltar alguma coisa e você. Vai a sorte. Muitas vezes o cara não teve a sorte de ser enxergado pelo olheiro. Enfim, isso pode acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: eu não fui um jogador de futebol, um atleta de. Eu adoro pedalar, pedalo, pratico, faço provas, mas eu não sou um atleta profissional. Gostaria de ter sido, mas eu sou médico que atua no ciclismo. Eu sou médico que atua no futebol. O Paulo não é um jogador profissional, não é um ciclista, mas ele é um psicólogo que atua no esporte, no ciclismo, na ginástica, na natação. Enfim, dá para você que está nos assistindo falar: poxa, se eu não virar um jogador, não vou buscar o doping, não vou buscar alguma coisa ilícita. Eu vou me preparar, vou fazer meu arroz com feijão aqui, vou estudar, vou me preparar. Cara, eu posso ser fisioterapeuta e trabalhar na seleção brasileira de futebol como fisioterapeuta, cara. Eu posso ser psicólogo de um time, psicólogo de uma equipe de ciclismo. Tem espaço, né, Paulo? Posso ser treinador. O cara pode ser o que ele quiser na área do esporte, desde que ele se dedique, desde que ele tenha a integridade dentro
do coração e da cabeça dele. Se não tiver a integridade, Paulo, o cara não vira em nada. Se você usa o caminho mais curto, Paulo, você não chega. Você acha que chega, você não chega. Isso aí eu acho que já emenda com uma outra questão minha aqui. Qual o legado um atleta deixa quando você escolhe competir limpo? Desculpa, não entendi, Paulo. Qual o Entrou uma legado, mensagem. Aham. Qual o legado um Hum. atleta deixa quando escolhe competir livre? É limpo. Competir limpo. Ah, Aham. às vezes ele não percebe na hora, né? Porque ele é Aham. jovem, mas quando o filho dele, 5, 6, 7 anos de idade, falar para os amigos, Uhum. pai, eu quero que você vá lá na minha escola, porque eu quero mostrar você para os meus amigos. E é nessa fase. Depois vira tudo bandido. Os moleques de 12 anos de idade não querem saber da gente, mas o moleque com 7, 8 anos, ele fala da gente, né, Paulo, com orgulho. Isso é o legado que você deixa para sua família, sua mãe, seu pai. Você tem que olhar para os seus, cara. Uhum. Sempre olhe para os seus. Eu acho que é isso o mais Muito bom. importante. E para você, qual que é a verdadeira alta performance? A verdadeira alta performance é você competir. Parece piegas, né? O importante é competir. Não, o negócio é ganhar. Não, o importante é competir. Você estar numa Olimpíada é mágico, né? Você estar no Campeonato Paulista de Futebol, esse é super campeonato nosso, é mágico. Você estar no Campeonato Brasileiro, você estar numa seleção brasileira. Eu me emociono, Paulo. Eu vou dar uma palestra. Eu trabalho na CBF, todo mundo sabe, mas eu vou dar uma palestra para o Sub-20 da seleção brasileira feminina, dia 19 agora, lá na Granja Comari. Eu me emociono até hoje quando eu vou lá na Granja. Você está num lugar que você fala, esporte, isso aqui é mágico estar aqui, poder participar disso. Então, eu acho que participar é mágico. Isso eu acho que é o mais importante. Ganhar, pô, pelo amor de Deus, ganhar é estarrecedor, mas bacana, não dá para ganhar sempre, né? Então, o bacana é você estar ali dignamente, limpo, né? Sem doping. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. E o último ponto, aonde que você sugere para os profissionais e atletas buscarem mais informações sobre antidoping? Mais informações sobre o antidoping? Sem dúvida nenhuma, sem puxar a sardinha para o meu lado, meu Instagram eu falo muito sobre antidoping. Uhum. Eu converso com muitos interessados na área da antidopagem e é aí, cara. Se você entra no site da WADA, e é difícil, hein? O site da WADA não é muito prático. Você busca ali muita informação. Você começa assim, a entender ali. Nós estamos fazendo treinamento para uma série de pessoas que não atuam na dopagem, vão poder atuar na dopagem. A ABCD tem um curso dela a cada 2 ou cada 3 anos, depende da demanda. Eles fazem o curso de treinamento para quem é da área da saúde, para trabalhar na antidopagem. A ABCD também se preocupa bastante com a formação dos profissionais que eles têm atualmente, dos próximos, dos novos profissionais, tem que cavocar. Uhum. Depois, se o Paulo deixar aí meu telefone para a turma toda, ou meu Instagram, que seja, eu oriento, a gente troca informação. Eu tenho um rapaz que está trabalhando comigo aí há uns 7 meses, chama-se Lucas, ele é da odontologia do esporte. O Lucas começou assim, ele foi assistir uma palestra minha que eu dei na base do São Paulo Futebol Clube, chegou lá, né, morrendo de medo, sem querer atrapalhar. Hoje ele está trabalhando comigo, é um cara interessadíssimo na antidopagem. Tem agora a Tainara, também tá começando a encostar, é uma colega médica lá de Santos. Então tem espaço, dá para todo mundo encostar e procurar o seu caminho, né? Eu acho que isso é muito importante. Bacana. Doutor Celera, muito obrigado, né? Eu queria agradecer, a gente demos palestra no mesmo evento em São Paulo um tempo atrás, né? Aí te conheci pessoalmente Sim, lá e desde daquele momento você já se mostrou solícito para qualquer momento a gente poder ter esse bate-papo.
Que bom que agora deu certo, né? E com certeza esse evento aqui foi fantástico, agregou muito, vai somar para muita gente, muito atleta e profissionais que estão trabalhando hoje e não tem esse conhecimento mais aprofundado e que muitas vezes a gente sabe como que as pessoas são, muitas vezes as pessoas falam, nossa, doping, melhor nem tocar nesse assunto, e tem medo e evitam, sabe? E a informação é o caminho para o sucesso, né? E hoje você pôde oportunizar aqui nesse momento um bate-papo que durou, deixa eu até ver aqui, até um pouquinho mais do que a gente tinha planejado, durou 1 hora, né? Mas uma Uhum. hora riquíssima, e queria novamente aqui te agradecer muito por esse momento. Gostaria de se despedir das tuas palavras finais aqui com o pessoal, por favor? Opa, Paulo, foi uma honra, né? A gente gosta disso, a gente gosta de falar sobre a antidopagem. Você gosta de falar muito sobre esse tema também, então eu me senti muito à vontade. A gente nem precisou, em momento algum, interromper. Não, não vamos falar sobre isso. Não tem o que não falar, né? Na antidopagem você pode e deve falar sobre todos os aspectos, mesmo porque a gente está sobre o crivo da integridade, né? Então, não tem essa, olha, isso eu prefiro não dizer. Pelo amor de Deus, a gente fala, a gente conversa e dizer para todos que nos assistiram, que tiveram aí a vontade de nos acompanhar, que é isso que eu falei, tá? Eu estou disponível a todo momento, a todo instante para ajudar. Contem comigo para ajudar sempre. E, Paulo, vai ser um prazer. Me chame outras vezes. Quando a gente tiver uma oportunidade, vamos fazer um evento presencial juntos. É muito importante, tá, Paulo? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, né? E vou estar ali, vai estar disponível o Instagram do Doutor Solera, né? Para vocês poderem acompanhar, se informar mais, tirar dúvidas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando até o fim. E até a próxima, então. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.